Pessoal, estamos começando o mês de novembro de 2024, comemorando 35 anos do Grupo de Oração Filhos de Sião. E assim como o ano passado, nós estaremos colocando para vocês ensinamentos de formação da Cirlei Teles, do Raul Otávio Pimenta e alguns outros, para que esse mês de novembro seja um mês de formação espiritual. Esse primeiro ensinamento da Cirlei Teles será sobre os anjos na terra, papel dos anjos. Muito bonito, muito importante. Se você gostar, compartilhe, curta e faça bom proveito. Mais um jeito de ser dos anjos. Todos os anjos foram convidados por Deus para fazer parte da história da salvação dos homens. E é por isso que na palavra de Deus nós encontramos muitos momentos em que os anjos vêm intervir na história. Ao contrário do que muitos dizem, Deus pode intervir na história se assim Ele quiser. E para atender muitas vezes as nossas orações. Deus, em muitos momentos, nós vemos na palavra de Deus que Ele mandou um anjo para fazer acontecer alguma coisa. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Quem que Deus mandou destruir aquele lugar? 2 anjos. Não foi isso? Deus não podia simplesmente ter mandado do céu uma bomba atômica, apesar dela não existir ainda, um terremoto, qualquer coisa. Deus não podia, porque as leis da natureza não estão sob Ele. Não é Ele que domina todas as coisas, não. O que Deus fez? Mandou 2 anjos, porque esperava que alguém ali pudesse ser salvo. E o fato de Deus ter mandado 2 anjos, Deus ainda esperava. Quem sabe eles ainda mudam de proceder. Ou algum deles muda. Não é isso? Tanto que o anjo levou Ló para fora daquele lugar. E em inúmeros momentos nós vamos perceber a presença dos anjos agindo na história. Fazendo acontecer a história da salvação dos homens. Deus quis assim, que os anjos estivessem unidos a nós homens para fazer acontecer a salvação. Um outro jeito de ser é que os anjos são superiores aos homens. Todos nós sabemos disso. Mas nenhum deles tem poder ilimitado. Eles são limitados. Mais do que os homens, com certeza, muito mais, em sabedoria, em conhecimento, em beleza, em poder, em autoridade. Mas um poder limitado. Eles vão até onde Deus permitir. Importante que você tenha isso claro, meu irmão. Satanás também só vai até onde Deus permitir. Ele nunca vai além. Nenhum anjo vai além do que Deus permite. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus continua com o controle sobre todas as coisas. Os anjos, então, são mais do que os homens, porém são limitados. Os anjos não podem ler os nossos pensamentos. Importantíssimo, irmão. Quantas vezes nós oramos para o anjo da guarda em pensamento e o anjo não escutou nada, hein? Vai ver que é por isso que aquela vaga não foi guardada para você estacionar o carro. Você orou só em pensamento. Deve ser isso. Meu irmão, o anjo não lê o seu pensamento. O anjo só pode escutar aquilo que você fala. Qualquer anjo, seja do bem ou do mal. Por isso que algumas orações fazemos em silêncio. Porque não queremos mesmo que os anjos escutem. E outras falamos alto, em tom audível, para que eles escutem aquilo que estamos fazendo. Por isso que a palavra de Deus fala que a confissão do senhorio de Jesus tem que ser em voz alta. A palavra de Deus não fala que a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem que ser em pensamento. Diz que tem que ser dito
tem que ser proclamado com a sua boca, para que todos os anjos escutem que sobre a sua vida, quem tem poder e autoridade, quem é o Senhor Jesus Cristo. Diga isso: Jesus Cristo, você é o Senhor da minha vida. Diga. Todos os anjos escutaram, amém, né? Todos eles escutaram que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Conforme a vontade de Deus, os anjos têm autoridade para agir na natureza, como eu disse. Quem é que estava do lado da piscina de Siloé? Quem é que descia para realizar a cura? Um anjo. É o anjo que agitava aquela água para que os homens recebessem a cura. Quem é o anjo que tem a taça da ira de Deus e vai derramar sobre a humanidade com catástrofes? Um anjo de Deus. Quem é aquele que passava no tempo de Moisés e trazia as pragas? Os anjos. Eram os anjos, tanto que o último foi o anjo da morte, não é isso? Que não entrava na casa dos escolhidos, mas que trazia a morte para todos aqueles que não tinham o selo de Jesus Cristo. Deus dá aos anjos autoridade sobre o tempo, sobre o mundo. Mundo agora que eu digo, mundo humano mesmo, assim, a terra, as estrelas, os astros, todas essas coisas, Deus dá ao anjo. Os anjos são destinados a territórios que estão sob a sua guarda. O anjo vai prestar contas para Deus da sua diocese. Você sabia disso? O anjo vai prestar contas lá da sua cidade, porque Deus instituiu ele guarda daquela cidade. Deus assim quis. Deus estabeleceu. Por isso que os anjos precisam da nossa ajuda, não é? Porque eu acho que deve ter muito anjo com a asa quebrada por aí. Deve estar muito machucado os anjos. Precisam da nossa ajuda. Os anjos se comunicam de forma diferente da nossa. Os anjos se comunicam de forma sobrenatural. Diz o livro que eu li, extrasensorial. Quer dizer, eles não precisam falar. Basta eles se olharem, eles já sabem o que é que o outro está dizendo. Para nós é muito complicado. Tem algumas coisas que eu não consigo compreender. A minha mente humana não consegue compreender. Por quê? Porque nós não somos assim, né? Nós precisamos da linguagem para nos comunicar, ou do nosso corpo humano para nos comunicarmos. Com os anjos não são assim. Os anjos sabem tudo o que acontece na terra, porque eles estão diante de Deus. É estranho para nós, que acabamos de cantar que os anjos estavam aqui, falarmos que os anjos não estão aqui. Eles estão diante de Deus. E porque eles estão diante de Deus, eles podem ver tudo o que está acontecendo. Não só aqui, em todos os lugares. Só um anjo está aqui, aquele que fica com o homem, aquele que Deus destinou para estarem com os homens. Mas o mais importante de tudo isso é o maior atributo do anjo: a humildade. Esse é o maior valor de todos os anjos. No livro que eu li diz que essa é a maior virtude de todos os anjos. Eles sabem que Deus é Deus. E quando houve a guerra no céu, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, os anjos do Senhor gritaram: quem é como Deus? Ninguém. Porque eles sabem que eles são anjos. E só Deus é Deus. Eu quero então, sabendo de tudo isso que nós vimos um pouquinho, estudarmos um pouquinho como foi a queda então. Sabemos que Satanás era um anjo. Vamos abrir a palavra que fala quem é Satanás. Ezequiel 28, versículo 12 a 15. Vamos abrir rapidamente. Depois vamos ver também Apocalipse.
que também fala da queda. Ezequiel 28, 12. Acharam? Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste repreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio das pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. E assim por diante está falando. E também em Apocalipse diz que Miguel precipitou Satanás e os seus anjos para a terra. E em Lucas, Senhor... 14, desculpe. Desculpe, tá? 14. Eu acho que eu devo ter falado errado mesmo. Fala também, mas a partir do 14, mais claro, do 12, toda essa parte, gente, está falando de Lúcifer. É um erro para nós cristãos valorizarmos demais o inimigo. Não podemos correr esse risco. No entanto, não reconhecer quem ele é também é um risco. Há muitos que dizem assim, e eu não gosto não, porque parece que esse povo aí só exalta Satanás. Só exalta Satanás. Não é isso. Meu irmão, se você não conhecer quem é o seu inimigo, você vai sair machucado. Você vai sair mais ferido do que quando você entrou na batalha. Por isso precisamos conhecer quem é ele, para acertarmos diretamente o nosso alvo. O nome de Satanás era Lúcifer. Nós não gostamos muito porque toda vez que ouvimos Lúcifer, nós já ligamos com Satanás. Mas Lúcifer quer dizer anjo de luz. Anjo de luz. Diz que ele era mais do que os 7 anjos, que são os maiores. Ele era, se assim podemos dizer, um anjo preferido, né? Cheio de luz, cheio de graça, diz a palavra, cheio de esplendor, o mais bonito, o mais cheio de sabedoria, o que conhecia todas as coisas, aquele que estava com Deus, era o braço de Deus, estava junto de Deus. Só que o que aconteceu? Esses são os estudos que mostram que Deus criou primeiro os anjos. Os homens não foram os primeiros a serem criados. Deus criou primeiro os anjos. E Deus então chamou os anjos, não se sabe se é lenda ou é uma explicação. Deus chamou os anjos e disse assim: vou criar o homem. Vou criar o homem para ser meu filho. Para ser um príncipe e reinar comigo. Diz que nesse momento, Lúcifer não aceitou, porque Lúcifer queria que os homens fossem inferiores. Lúcifer, não é que ele achou que ele precisava ser Deus, a princípio não. Mas a princípio ele achou que Deus estava ficando louco. Como é que Deus ia colocar uma criatura assim como nós para estar do lado dele? E Lúcifer não aceitou o que Deus estava falando. Ele não concordou com aquilo que Deus estava falando. Ele se rebelou contra a vontade de Deus. É importante que você tenha isso claro, porque toda a queda de Satanás é o que ele vai tentar fazer com o homem. É exatamente o mesmo caminho. Satanás não aceitou a vontade de Deus. Ele retrucou com Deus. Ele não quis que fosse como Deus havia escolhido.
para o homem. E naquele momento diz que formaram-se 2 campos. Diz, onde eu pesquisei, que Deus fez um conselho e chamou os anjos um a um para dizerem com quem eles queriam ficar. Quer dizer, um não sabia o que o outro tinha respondido. Porque às vezes nós somos um pouco Maria vai com as outras, né? Ah, se o meu irmão aqui do lado quer, eu também quero. Ah, mas se esse aqui faz, eu também faço. Não, Deus chamou cada anjo individualmente, assim como Ele vai fazer conosco. Individualmente, e vai dizer assim, você, o que é que você quer? E Deus fez isso, chamou o anjo um por um e disse, de que lado você está? E nisso, 1/3 dos anjos foram com Lúcifer, porque não concordaram com aquilo que Deus havia decidido. E esse 1/3 é importante que nós tenhamos claro, que é 1/3 de todos esses que estão aqui. E é por isso que hoje a guerra é geral, porque às vezes nós pensamos assim, não, vai ver que só os querubins, não, vai ver que só as potestades, as dominações é que caíram. Não, é 1/3 de todos esses anjos que estão aqui. Quer dizer, anjos que iluminam os governantes caíram, mas eles continuam com a missão de atingir os governantes. Os anjos que, aqui estão os que removem os obstáculos, aí vieram aqueles que colocam os obstáculos, né? Aí aqueles que do amor, mas eles já não tinham amor, então eles vêm com a taça do ódio, da ira. E assim, cada um deles, das leis da natureza, não são só os anjos de Deus que afetam a natureza, mas também os anjos caídos. Os anjos decaídos têm autoridade, sabe por quê? Porque Deus é fiel. E vocês já devem ter lido que Deus não é um Deus para mentir. Aquilo que Ele disse permanece até o fim, porque Deus é fiel. E se Deus disse que estes anjos seriam isso aqui, eles serão até o final, porque Deus não muda a sua palavra. Que bom, né? Porque também não muda para nós. Graças a Deus. Porque às vezes nós podíamos dizer assim, ah, mas então eles caíram, eles vão perder tudo. Não. Deus é fiel até o fim. Se Deus deu uma missão para cada um desses, eles continuam com essa missão até o fim. Até o dia em que eles serão julgados, no último dia, e serão precipitados. Por isso é que as nossas cidades têm anjos malignos. Mas é importante eu dizer para vocês que com a morte de Jesus, Jesus traz a salvação para o homem, não é isso? E Satanás então só pode agir desde que o homem lhe dê direito legal para ele agir. O que significa isso? Olha, meu irmão, se você peca, é como se você desse direito legal para ele agir. Ou seja, você abre um espaço para ele agir. O que acontece nas nossas cidades, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas num determinado momento, depois vai ser dito, nós fomos orar na entrada da cidade, sabe o que nós encontramos? Velas acesas. Pessoas dando direito legal para que o demônio dominasse sobre aquela cidade. São os homens que abrem espaço para que o demônio possa agir. O Senhor Jesus já venceu todas as coisas, mas o homem é que tem aberto espaços por onde o inimigo tem entrado. E nós sabemos que quando ele entra, grande é o arraso que ele faz. Grande é a destruição. Sabe por quê? Porque Satanás quer provar para Deus que não valeu a pena você ter nascido. Ele quer dizer para Deus, olha Deus, veja os homens que você criou. Eu dei dinheiro e eles se venderam. Olha Deus, os homens que você criou são mentirosos.
enganadores, caluniadores, adúlteros, depravados. Esses são os homens, Deus, que você morreu? Olha estes homens. Gente, a queda de Satanás foi porque ele não confiava, ele não queria o homem. E por isso o grande prazer de Satanás está em dizer para Deus: olha, Deus, que traste que você criou. Olha, Jesus, por quem você morreu. E esses da igreja então são piores, porque fingem ser aquilo que não são. Sabemos que Satanás vai diante de Deus, sim ou não? Quem já leu Jó? Satanás foi lá e disse assim: olha, Deus, Jó só está com você por causa de tudo que ele tem. Deixa-me pôr a mão nele e você vai ver que ele vai desistir de você. Meu irmão, não se engane. Satanás está diante de Deus dizendo assim: olha, Deus, o Sérgio só faz isso porque está tudo bem. Fulano, Maria, João, Antônio, e todos os dias Satanás está dizendo: Deus, não vale a pena você confiar naquele povo que está lá na Cairós, nesse dia. Deus, porque eles só estão assim, porque está tudo bem. Não valeu a pena você ter feito isso. Meu irmão, não se engane, não se iluda. Nós precisamos provar que valeu a pena. Precisamos dizer: Jesus, valeu a pena você ter morrido na cruz por mim? Senhor, muito obrigada. Essa é a grande destruição de Satanás. E é por isso que nós somos chamados para estar aqui, para arrancar das mãos de Satanás o maior número de pessoas possível. Para dizer: olha, Deus, valeu a pena sim. Muito obrigada, Jesus, porque você se compadeceu de mim, veio ao mundo para que eu fosse salvo. E por isso, Senhor, em gratidão, eu vou te servir até o último dia da minha vida. Não é porque você tem nada para me dar, não é porque você vai cuidar de mim, não é porque você vai cuidar da minha família, não é porque nunca vai acontecer nada de mal para mim. Não, Jesus, é para dizer: valeu a pena e eu sou grata à tua salvação. Eu creio que o coração de Jesus continua sangrando pela igreja que ele morreu e que está se vendendo por um punhado de feijão. A igreja de Jesus está se vendendo por pouca coisa. Quantos têm feito pacto com o demônio à custa de poder e riqueza? Quantos têm blasfemado contra Deus porque Deus os tem colocado à prova? Pode ser isso lá na sua comunidade, sabia? Estava tudo bem quando Deus começou a provar, para dizer: não, Satanás, ele vai continuar. Gente, olha que tristeza. Já pensou Deus falar assim: não, ele vai até o fim. E Satanás diz: ele não vai. E Deus fala: não, ele vai, eu confio nele. A minha morte não foi em vão. Que resposta você deu, meu irmão? Ela é pessoal. Ela é sua. Qual foi a sua resposta? Não, Deus, eu vou até o fim. Eu vou ficar. Fui plantada em ti, Jesus. Sou tua para sempre. Curva tua cabeça e fecha os teus olhos agora. Todos os dias você é colocado à prova, sabia? Não se engane. Não há nada que ficará descoberto, que ficará encoberto. Tudo será descoberto. E virá um fogo. E vamos ver se a sua casa foi de palha, de madeira, de prata ou de ouro. Vamos ficar de pé. Como Sidney falou, tem crescido a iniquidade. Estamos vivendo como pagãos. A humanidade tem se paganizado, tem voltado aos costumes pagãos. E essa realidade dos anjos precisam ser nossos conhecidos, porque nós precisamos deles. Nenhum de nós caia no erro de pensar
que sozinhos podem ir contra o inimigo. Não nos enganemos. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, ele era o terceiro bruxo do Brasil. Não, do mundo, ele era brasileiro. Eu vi o testemunho da conversão desse homem. E ele conta, é uma história longa, eu não vou contar a história toda para vocês, vou contar só o final. E ele conta que uma criança o levou para a igreja. Você ouviu também? E ele foi. E colocaram ele no meio do coral ali para que ele não pudesse fugir. E ele então começou a ficar se sentindo mal dentro daquela igreja, ele não estava se sentindo bem. E ele então pediu para os guias dele irem lá tirar ele daquele lugar, porque ele estava preso. Ele não conseguia andar, ele não conseguia sair correndo. Ele queria sair correndo, mas ele não conseguia. Ele então pediu para que os guias dele viessem tirá-lo dali. E ele conta que foi uma das experiências mais fantásticas que ele teve. Ele olhou e viu 2 anjos do mal que vinham para buscá-lo. Mas diz que quando eles chegaram no meio da igreja, eles caíram de joelhos. Literalmente eles caíram de joelhos. E falaram: não podemos fazer nada neste lugar. E ele então começou a pensar que aquele que ele servia era menos poderoso do que aquele que estava na igreja. Que Satanás era menos poderoso do que o Deus vivo. E tem um outro testemunho muito interessante que eu li, nesse caso eu li, de uma pessoa convertida do satanismo. E ela conta que quando ela era uma feiticeira de alto grau, certa vez o demônio chegou para ela e disse assim: junte-se com mais 5 feiticeiras, 6 feiticeiras para dar 7, não tenho certeza, e vocês vão se translocar para determinado lugar, porque lá tem uma família que está me incomodando muito. E eu quero que vocês vão lá para matar esta família. E ela então convocou as feiticeiras amigas dela. E elas se juntaram para fazer, como é que fala? Não, a projeção astral. Se juntaram para fazer a projeção astral. E quando elas foram para aquele lugar, cercando aquela casa, aquele território, haviam anjos que estavam grudados. E elas então não conseguiam entrar. Batiam nos anjos e voltavam. Batiam nos anjos e voltavam. Eles estavam com os ombros todos grudados. E elas tentavam entrar e voltavam para trás até o momento em que elas caíram no chão. E ela conta que quando ela caiu no chão, um anjo virou-se para ela e disse assim: aceite Jesus como seu Salvador. Você não está no caminho certo. E ela então ficou atordoada. As outras bruxas continuaram investindo, mas acabaram desistindo. E ela conta assim: com certeza, aquela família nunca soube do que aconteceu. As nossas casas devem estar cercadas de anjos. Pode ser que você não tenha visto, mas os bruxos e os feiticeiros viram. E nada pode nos tocar sem a permissão de Deus. Nada pode tocar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu trabalho, se Deus não permitir. Não tenha medo. Saia das trincheiras. Vá enfrentar o inimigo e só volte quando ele for destruído. Amém? Amém.